Muito bem, boa noite a todos. Você está abençoado? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos ainda no mês de maio, mas antes de nós falar da nossa mensagem, só dar aqui 2 avisos rapidinho. Então a gente tem uma viagem para Ituiutaba sábado. E quem quiser dar o nome para a Lúcia, a gente tem as conferências ali na casa de oração da Avenida 11. E muitas pessoas não vão poder ir, algumas sim. Então, se você tem o carro e desejar dar o seu nome, vamos encher a van, porque se não encher, não tem como levar a van. Sai um horário muito bom daqui, 5 horas da tarde, e retorna depois de um jantar lá. Certamente umas 9h30 estará saindo de lá. Então, sábado que vem agora, conferência lá na 11 do Juninho, aquele que prega aqui, esposo da Carol, e tem apoiado nós. Então, se os irmãos que têm carro puder dar o nome na van também, para a gente encher uma van, a gente vai ficar feliz de poder estar ali. E eles também me convidaram para ser o conferencista esse ano lá. E até começa quinta, sexta, sábado e domingo. É muitas mensagens. Mas eu vou estar buscando os irmãos no sábado, onde é o dia oficial. E lembrando aí que no dia 7 de setembro, na Corpus Christi, né, em junho, acho que dá dia 4, nós temos uma viagem para Uberlândia, a van já encheu, mas lembrando aí também que no próximo mês de julho, nós temos o nosso encontro missionário lá e nós arrumamos o ônibus, conseguimos esse ano, e não vai ter um valor. Então, todos que quiserem depois também dar o nome para... Está um pouquinho longe, mas depois a gente vai começar a colher o nome para Uberlândia nesse ônibus. E ele, às vezes, não enche aqui. Quando ele não enche, aí a gente passa lá em Ituiutaba, igual o ano passado, e enche lá. Tá bom? Então, mês de julho, nós temos um encontro missionário. Não vai pagar nada, vai no ônibus. E o mês agora de junho já tem uma viagem para Uberlândia, mas quem quiser ir de carro, a van já encheu. E agora, ainda no finalzinho de maio, sábado que vem, tem essa viagem, saindo daqui 5 horas da tarde, retorna às 9h30. Muito bem, então, pensando aí no nosso tema de hoje, nós estamos ainda no mês da família, né? Então, por isso, nós queremos estar trazendo hoje ainda uma palavra sobre a família. Então, quando nós pensamos, irmãos, na salvação aí, no seio da família e nesse subtema aí também, por que o ser humano precisa da salvação? Nós vamos ler esse texto, Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34. Há uma não só preocupação minha nessa noite com a salvação, mas também eu falo que há uma urgência dessa salvação, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã, após encerrar esse culto, nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida. Então, o que eu posso fazer hoje, eu não deixo para amanhã. E há oportunidade nas nossas vidas que ela passa e nunca mais ela volta. Por isso, a gente precisa agarrar cada uma das oportunidades que Deus nos concede. Atos 16, o versículo 25, disse assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Guarde essa pergunta nessa noite no seu coração e essa resposta. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa.
e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhe de comer. E com todos os seus manifestava alegria? Não. Grande alegria por ter crido em Deus. Que Deus abençoe essa palavra dentro do nosso coração. Amém? Amém. Muito preciosa essa passagem. E a gente pode lembrar da alegria que essa família teve de ter um encontro com Deus. Quando nós olhamos, vivemos dias em que a família tem sido atacada de todas as formas. O inimigo, ele não vai brincar de ser inimigo. E ele sabe que se ele destruir a família, ele enfraquece a igreja e a sociedade. Mas Deus continua salvando as famílias e os pecadores através da pregação do quê? Do Evangelho. E é isso que nessa noite vai ser apresentado para nós, como já foi apresentado para essa família. E essa família agarrou essa salvação. E eu queria encorajar você também, nessa noite, a fazer o mesmo. E eu queria destacar algumas verdades nessa noite, pensando na salvação da família, e a primeira delas é: a salvação começa com uma decisão pessoal. A salvação, ela é individual, ela não passa de pai para filho. Se passasse seria bom, né? Mas não tem como. Mas ela alcança famílias inteiras. O desejo de Deus é entrar no coração do pecador, do homem, da família, e salvar a família inteira. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Mas eu preciso lembrar e destacar mais uma vez: a salvação é individual. Ela não passa de pai para filho. Mas uma coisa eu tenho convicção nessa noite: ela alcança famílias inteiras. E o desejo de Deus é de entrar no coração do homem, do pecador, e salvar a família inteira. E é interessante que o Josué, ele entendeu uma verdade: alguém precisa tomar uma decisão. E Josué entendeu isso. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir, se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, quando nós olhamos para a vida de Josué, Josué é um grande exemplo para nós como sacerdote, provedor do lar. Quando nós olhamos para a vida desse homem, se vocês olharem no capítulo 23, no capítulo 24, Josué estava velho. E Josué sentiu que os dias dele estava chegando, o final aqui na terra. E Josué, ele conhecia Deus e a salvação de Deus. Josué, ele estava naquela batalha quando nós olhamos na batalha quando os amalequitas lutavam contra a nação de Israel. A Bíblia diz que Josué estava lá. E a Bíblia diz que Moisés, Arão e Hur subiram para o monte. E a Bíblia diz que Moisés levantou as mãos e orava. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo vencia a guerra. Mas Moisés cansava, baixava a mão, o povo perdia a guerra. Mas a Bíblia fala que Hur e Arão desistiu. Não. Eles pegaram Moisés e falaram: Moisés, senta aqui nessa pedra. Moisés sentou. E quando Moisés senta na pedra, Hur pegou de um lado da mão dele e Arão do outro, e levantaram as mãos de Moisés, e até o pôr do sol, Josué estava lá na batalha. E Deus deu a vitória para aquele povo. Meus irmãos, coisas tão pequenas que eu e você podemos fazer para o nosso Deus, no seio da igreja, da família, que vai fazer a diferença. Hur só segurou a mão de Moisés, mas se ele não segura, não havia vitória.
E por isso eu queria dizer para vocês o seguinte: quando estiver difícil no seu casamento, no seu relacionamento, na vida espiritual, na sua empresa, na sua vida profissional, não desista. Porque se Uri e Arão olham para Moisés e falam assim: Moisés, não dá, você não vai conseguir ficar com essa mão levantada. Vamos descer, esse povo já perdeu. Não, irmãos, não desiste não. Uri e Arão pegou as mãos de Moisés e Moisés continuou intercedendo. E eu quero dizer para vocês que na família sempre há alguém que Deus levanta. Uma mãe que ora, um pai que decide, um filho que rende, um avô que intercede. Uma decisão pode mudar geração. Sempre vai ter alguém. E quando a gente olha para a vida desse homem, meus amados, ele é um grande exemplo. Porque quando vocês olham, o povo atravessou o Mar Vermelho, Josué estava lá. Do outro lado, Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Quando Deus foi multiplicar e derramar pão, quando Deus foi mandar o maná, Josué estava lá. Josué conhecia quem era Deus. Alguém precisa tomar uma decisão. E Josué tomou a decisão, ele buscou essa salvação para a sua família. E o que me toca muito, irmãos, é que Josué, depois de ver que ele estava chegando à velhice, ele chama os anciãos, chama o povo, faz uma reunião parecida com essa e fala assim para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tirou os pais de vocês do outro lado do Eufrates. Tirou do meio de um paganismo. E Deus trouxe vocês para essa terra. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não quiserem, olha o que ele disse: e se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se é aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, que Deus nos dê graça nessa noite de poder dizer isso. Mas eu queria que nós declarássemos isso nessa noite. Vamos declarar junto? Eu vou falar, vocês repetem bem alto para nós acordar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Declara mesmo com fé. Alguém tem que, irmãos, tomar uma decisão. Josué tomou. Ele buscou a salvação para ele e para a família dele e até para a nação. E se vocês olharem depois a continuidade em casa, vocês acreditam que a nação, irmãos, ouviu a voz de Josué e falou: Josué, nós queremos esse Deus. E eles tomou a decisão de servir a Deus. Que hoje você possa preocupar com a sua família. A segunda verdade que nós olhamos: talvez a sua família ainda não esteja toda aos pés de Cristo, mas Deus começou em você. Quando nós olhamos, eu vou para a segunda verdade agora, estava no final aqui ainda. E eu queria que você pensasse nisso. O convite de Jesus é para todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas eu queria que você pensasse nessa frase. Talvez a sua família ainda não esteja todos aos pés ou toda aos pés de Cristo. Mas com quem que Deus começou? Ele começou com você. E por isso, nessa noite, eu não tenho dúvida que Deus quer alcançar toda a sua família. Deus quer alcançar toda a minha família. Você vai desistir? Não. Não desiste da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, das filhas, do genro, das noras, dos netos, das netas, bisnetos. Não desiste não, até tataraneto, não pode desistir não. Vamos continuar orando ao nosso Deus. E vamos então lembrar que a salvação, o convite de Jesus é para todos. Vamos para a nossa segunda verdade. A salvação alcança a família através da fé. Quando Paulo falou ao carcereiro, ele não prometeu facilidade. Ele prometeu salvação para toda a sua casa. E olha bem, irmãos, é interessante a gente olhar, mais uma vez, voltando para o nosso texto básico da nossa mensagem de hoje. A palavra de Deus nos mostra, então, um carcereiro, pedindo uma luz, entrou correndo e, tremendo, lançou aos pés de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, perguntou aos senhores: que devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que ela não pode calar.
E olha a resposta, irmãos, que vem de Deus para a nossa família. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E olha bem, quando a gente olha para a vida desses dois homens, é um grande exemplo. A Bíblia diz que eles pregaram-lhe a palavra do Senhor, e ele, todos que estavam na sua casa, a ele e a todos que estavam na sua casa, e naquela mesma hora da noite, lavando-os, ele lavou-lhe as feridas, e assim que foi batizado, ele, todos os seus, logo se alegraram. E levando-os para sua casa, pôs-lhe a mesa, e alegrou-se ele e toda a sua casa por haver crido em Deus. Então, irmãos, quando eu estava olhando para essa família, eu fiquei impactado, irmãos, com a vida desse homem. Porque quando a gente olha para a vida desse homem, irmãos, é algo que deve tocar o nosso coração. Ele teve uma oportunidade, quem sabe, a única e a última. Porque certamente Paulo não voltou ali mais. Paulo estava preso e Silas. Deus deu a esse homem uma oportunidade, irmãos, de ouvir louvores à meia-noite de Paulo e Silas cantando. Deus teve que sacudir aquele alicerce daquela cadeia com um terremoto para que essa família fosse salva. Deixa eu dizer para você, não deixa a dor chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, para você render a Cristo, não. É cantado aquele louvor quando o Titanic foi afundando, lembra? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O Titanic foi afundando, as pessoas iam morrendo e iam cantando esse hino. Esse hino hoje é cantado, na maioria das vezes, em velório. E a minha pergunta é essa: por que a dor tem que chegar? Por que eu tenho que esperar? Que o Senhor dê graça para que você possa buscar essa salvação hoje. Você está diante de uma, talvez, última oportunidade. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. E quando nós olhamos para essa família aqui também, meus amados, é algo maravilhoso. Eu quero só que vocês anotem uma palavrinha aí no começo: pela fé. Anota ela que depois vocês vão entender o porquê. Noé é divinamente instruído ou avisado a respeito de acontecimento que ainda não se via. Sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, mais uma vez, que vem da fé. Meus amados, nós precisamos entender o contexto aqui, senão talvez não tenha muito sentido. Deus aqui, irmãos, ia destruir o povo que ele havia criado. E a pergunta é essa: Deus ia destruir por causa do quê? Por causa do pecado. E quando Deus ia destruir, irmãos, ele chega para Noé e fala: Noé, faz uma arca para salvação. Faz uma arca para salvação da sua casa, da sua família. Agora, quando nós ouvimos, irmãos, essa palavra, algo que deve nos tocar, porque segundo os estudiosos da palavra de Deus, irmãos, Noé gastou mais ou menos 100 ou 120 anos para construir uma arca para a salvação da sua família. Se eu tivesse jeito, irmãos, e oportunidade, se fosse os nossos dias, eu andaria 100 quilômetros a pé para ir onde Noé estava. E dar um abraço naquele homem e falar assim: você é um homem que ama de verdade a sua família. Um homem que não mediu esforço. Deus falou: Noé, eu estou te avisando. Eu vou destruir a humanidade por causa do pecado, mas faz uma arca. Irmãos, aquele homem tinha duas coisas para fazer. Ele tinha a primeira, que era crer como ele creu, e pôr a mão na massa e construir, mas ele tinha também uma outra condição: dizer, mas será mesmo que isso vai acontecer? Como hoje muitas pessoas, quando ouvem uma mensagem como essa, talvez a pessoa fala: será que isso vai acontecer? Será que Apocalipse vai acontecer? Pergunta também, essa mesma pergunta: será que a morte é real? Ninguém quer crer que é. Ninguém está pronto para morrer, mas ela chega.
Se eu não acredito na morte, crendo ou não, a senha vai chegar. Noé, pela fé, quando Deus falou, irmão, ele começou, pegou cada tabinha e foi construindo. Quem já viu o filme da Arca de Noé, é bonito, né? Esses dias eu estava com os meninos lá no fundo, e eu falei, não vou dar aula para esses meninos não, vou pôr um filme aqui. Fui pôr o filme da Arca de Noé. Rapaz, os meninos estavam achando bom demais, e eu também, mas é bom ver aquele filme, senhor. Pensa que coisa boa. Noé trabalhando, Noé lutou. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não precisamos, irmãos, algo interessante. Nós não precisamos fazer nada pela nossa salvação. Noé precisou trabalhar 100 ou 120 anos para a salvação da sua família, para não ser destruído e morrer afogado. Agora eu e você não precisamos fazer nada, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra com muita clareza, irmãos, isso. E nós precisamos entender, irmãos, que o preço foi pago. Quando Noé foi avisado, ele obedeceu, ele creu e construiu a arca para a sua família. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar também, irmãos, a ter essa fé. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos mostra com muita clareza o que vai acontecer com esse mundo. Eu estou mostrando para vocês algo que aconteceu lá no passado. Mas olha o que vai acontecer, irmãos, no presente. Olha aqui, irmãos, para a palavra de Deus. Estou citando Bíblia. Pela mesma razão, o mundo de então foi destruído, sendo inundado por água. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, estão guardados, reservados para o fogo, no dia do juízo e da destruição dos ímpios. Quem que é os ímpios? Os homens sem a salvação, o ser humano sem a salvação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, foi destruído com água, agora é com fogo. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, mais uma vez eu lembro vocês, Noé, ele teve fé, creu e obedeceu, e fez a arca para a salvação da sua família, e foi livre daquela destruição. As pessoas morrendo, Noé estava lá dentro. Teve fé, creu e obedeceu. Agora, se eu e você quisermos morar no céu, a nossa família, e ser livre do fogo do inferno, e ter o céu como lugar de descanso, o que é que nós precisamos fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, arrepender dos nossos pecados, e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, porque o preço já foi pago por Ele. Vamos para a nossa terceira verdade. O ser humano precisa da salvação porque está separado de Deus pelo pecado. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e trouxe consequências. Separação de Deus, dor, sofrimento, morte espiritual. Sem a salvação, a família vive vazia, mesmo tendo bens materiais. Pode existir casa bonita, carro novo, dinheiro, mas sem Jesus existe um vazio dentro do lar. Quarta verdade, quando nós olhamos, o ser humano precisa da salvação, porque sozinho não consegue vencer o pecado. Efésios 2:8 e 9. Lembra que eu falei para vocês guardar aquela palavrinha, e vocês vão entender agora. Porque pela graça vocês são salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Meus amados, quando Deus avisou Noé, a Bíblia diz que Noé teve fé, acreditou, obedeceu
e construiu uma arca. Se você quiser entrar no céu, você vai precisar daquela mesma fé de Noé. Uma fé que crê e acredita que Jesus veio a esse mundo, nasceu naquela manjedoura, cresceu e foi até a cruz do Calvário. Peraí, Elias, mas eu não vi, lembra de Noé? Divinamente avisado de coisas que ainda ia acontecer? Noé poderia ter dito, Deus, mas eu fico sem acreditar. Ele poderia ter reunido a sua família e falar, Deus falou comigo. Mas eu não sei, o que vocês acham? Nós faz a arca ou não faz? Noé creu, gente. Se você quiser ter a salvação, você precisa ter essa fé. Que o menino da manjedoura não ficou lá, ele saiu de lá e ele cresceu. E ele foi até a cruz do Calvário. E lá ele morre. Você crê e acredita que aquele sangue que ele derramou e a morte dele tem poder para perdoar todos os seus pecados? Sim ou não? Amém. Se você crê assim, e se você crê que aquele sangue e a morte dele, além de perdoar o meu e o seu pecado, tem poder, Jesus, para me dar o céu e me livrar do fogo do inferno, é o primeiro passo. E o segundo, você precisa de arrepender de tudo que você já fez e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Não é a religião, não é a tradição, não é ser boa pessoa, é pela graça de Deus. Já que também a gente não vai encontrar uma pessoa boa, porque nós sabemos que a maldade reina nos nossos corações. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Eu sempre nas minhas pregações já falei isso e vou falar para vocês mais uma vez, não canso. Fui num velório, aonde quando cheguei naquele velório tinha um livrinho ali naquele caixão, em cima do peito daquela pessoa que estava ali dentro, que havia falecido. E quando eu cheguei, havia ali, no cabeçalho daquele livro, uma palavra com um nome maior. Mas para baixo havia escrita, bem pequenininha, eu não consegui ler, mas uma escrita que me chamou a atenção. Eu olho para aquele homem e olho e a mensagem estava escrita assim, ó, fora da caridade não há salvação. Certo ou errado? Errado, gente. Mas por que você fala que é errado? A palavra de Deus nos diz, irmãos, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Eu preciso repetir. Nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós somos salvos pela fé. Acreditar, crer que Jesus Cristo morreu e que o sangue dele tem poder. Mas eu preciso usar a fé. E fé é uma crença. Eu acredito ou não? Noé acreditou. Só que tem uma coisa, irmãos, foi muito ano de luta. No seu banco, Jesus está agora passando aqui, ó, de banco em banco, e dizendo, eu te dou esse presente, a salvação agora, nesse momento. Basta você dizer, eu quero. Se você quiser, Jesus está com ele aqui. Você não precisa fazer nada, o preço foi pago. O Noé teve que trabalhar, nós não. Jesus já realizou a obra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um homem afundado não consegue puxar a si mesmo para fora. Ele precisa de alguém que o resgate. E esse alguém é Jesus. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas sabe o que a Bíblia diz? O que Jesus fez? Para me resgatar e tirar do lamaçal de pecado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados, ninguém consegue sair de um vale. Você já viu uma pessoa que está lá dentro de um vale, como nós vimos agora, de uma cisterna, de um buraco? Como que ele vai sair? Ele precisa de alguém para tirar ele. E nós precisamos, para sair do pecado, irmãos, de Jesus. Sozinho a gente não consegue.
Você tem vontade? Quantas pessoas que lutam com o cigarro, com a bebida? Tem vontade, mas ele não consegue. Jesus consegue. Ele liberta o pecador. E olha bem, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E outra coisa que me toca é que a Bíblia mostra como será essa condenação para nós. Por isso que eu quero encorajar você hoje a buscar essa salvação para você e para a sua família. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que vai acontecer com uma pessoa que não tem a salvação. A Bíblia disse: e lançarão os ímpios, os homens sem a salvação, o ser humano sem a salvação, a mulher na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Condenação. E qualquer que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado, e qualquer que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Juízo final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, punição eterna. Irmãos, amigos, se esse versículo não dói no seu coração, no meu coração ele dói. Sabe por quê? A minha maior dor é ir num velório de uma pessoa que morre sem a salvação. Meu coração dói muito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não é algum não, gente, a salvação é para todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho aqui, não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo. Só que Ele falou, quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê, ele vai ser condenado? Não, ele já está condenado. E aqui, irmãos, eu estou citando Bíblia, olha que tristeza. Você já viu quando uma pessoa range os dentes junto da gente? É ruim, não é? Lá dentro do inferno, a pessoa gritando, me tira daqui, Jesus. Eu já fui lá naquele culto, naquela casa de oração. Eu ouvi a palavra. Eu tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma chance. Aquele que habita no esconderijo, o Salmo 91, estava lá Jesus. Meus amados, se você não crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz, se o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. E sabe qual que é a minha tristeza, irmãos? É porque não tem jeito aqui, o sofrimento é de dia e de noite. A Bíblia vai contra a doutrina do purgatório. Eu não estou aqui para falar de religião e nem de placa de igreja. Estava conversando com a dirigente da igreja e ela disse assim, que alguém morre, vai para o purgatório e ele fica ali um tempo a mais e outros menos. E nós precisamos orar e pedir para aquela pessoa, e depois ela vai sair de lá e vai ser salva. Eu vou repetir. A Bíblia vai contra essa doutrina. E eu provo para vocês mais uma vez. Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para esse lugar eu não quero ir não. Aonde as pessoas vão gritar de dia e de noite. Que Deus te encoraje você a tomar essa decisão. A oração dentro de casa gera milagre. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando nós olhamos para essa verdade, irmãos, ela deve nos tocar. A oração da igreja em unidade gera milagre. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então Pedro lhe disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão
dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, pois, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentados como como que 3.000 pessoas. Então, meus amados, uma casa que ora, ela permanece firme. Uma casa que ora, vence crises. Uma casa que ora, derrota o inimigo. E o diabo teme uma família de joelho. Quando nós olhamos para essa verdade, irmãos, vocês vão poder ver que antes do avivamento em Pentecoste houve oração em família. Nós vimos aqui, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Antes do avivamento houve oração em família. E aí, quando a gente olha, irmãos, o resultado dessas orações, a gente vê, irmãos, o milagre dessa oração, a qual ele gera. E por isso, irmãos, a gente olha aqui, Pedro ministra a palavra de Deus e quase 3.000 pessoas foram salvas. Esse é o poder da oração. O amor restaura relacionamentos quebrados. Nós estamos pensando, irmãos, em família. E quando nós olhamos, irmãos, para essa continuidade, a gente pode ver o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, o amor jamais acaba, porque Deus derramou esse amor no nosso coração através do Espírito Santo. Muitas famílias estão feridas, irmãos. Palavras machucam, decisões ferem, atitude afastam, mas o amor de Cristo cura o que parecia impossível. Onde o homem não consegue restaurar, Deus consegue. E por isso, eu queria que você pensasse nessa palavra. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando nós olhamos, irmãos, para a sétima verdade, eu estou indo para a minha conclusão final. O amor doméstico precisa ser reconstruído. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de Esaú, teu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No capítulo 28 de Gênesis, Jacó está saindo da casa de seu pai, devido àquele acontecimento não agradável que houve entre ele e o seu irmão Esaú. E o seu pai aconselhou ele, falou: meu filho, vai para a casa de Labão, que é a nossa família, e ali você vai poder casar com pessoas do nosso povo. E a Bíblia fala que no capítulo 28, a Bíblia nos mostra que Jacó, irmãos, estava saindo para encontrar a sua família. E quando ele estava caminhando para esse lugar, Padã e Arã, a Bíblia disse que Deus encontra com Jacó. Ele teve um encontro com Deus. Lembra daquele sonho naquela escada? Ele teve um encontro com Deus. E aquele encontro marcou a vida de Jacó. Estava saindo da casa do pai, Deus teve aquele encontro com ele. E ele fala com Deus, Deus fala com ele. Só que passou mais ou menos 20 anos na vida de Jacó, aonde ele chegou na casa de Labão, conheceu ali Raquel, Lia,
e trabalhou mais ou menos 20 anos ali naquela família. E durante esse período, irmãos, Deus falou com ele através de anjo, mas Deus não apareceu para ele nenhuma vez. Foi um período de 20 anos, mas quando a gente olha, irmãos, para esse capítulo 35, se vocês olharem para o 33, já depois de 20 anos, mas no capítulo 33, quando Jacó está retornando, Deus aparece para ele. Ele luta com aquele anjo, e que era o próprio Deus, e naquele momento Deus muda o nome de Jacó. E quando Deus muda o nome de Jacó, ele vai caminhar e chega no capítulo 35. Deus agora chega para ele e fala assim: Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de Esaú, teu irmão. Era tempo de reconstruir o altar. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: reconstrui o culto no lar. É isso que Deus está dizendo. Reconstrua oração em sua casa. Reconstrua a palavra de Deus dentro da sua família. A família sem altar, ela enfraquece. Depois de 20 anos, mesmo Deus usando o anjo para falar com Jacó, Jacó teve um tempo, irmãos, trabalhando para construir uma família, mas chegou o tempo onde Deus falou: é tempo de construir o altar. E o altar fala da comunhão, o altar fala da presença de Deus, o altar fala do lugar do sacrifício. E por isso nós precisamos, irmãos, ter esse altar na nossa casa, que é um tempo de comunhão com Deus, para ler a palavra de Deus, um tempo de oração. E quem sabe, irmãos, esse altar está quebrado dentro da nossa casa. E hoje é dia de reconstruir o altar dentro do nosso lar, da oração, da palavra e da comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, se isso aqui não acontecer, irmãos, não vai adiantar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz assim: seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. Então, se você quer ter uma família abençoada, ter o seu lar restaurado, ter a salvação no seio da sua família, é necessário que você faça como Noé, tenha fé. Crê, obedece, e assim você vai poder ter essa bênção de Deus na sua casa, na sua vida. Mas você precisa colocar em prática o culto da oração, o culto da leitura, da comunhão. Isso é precioso, irmãos. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. É quando a família está reunida. É quando a igreja está reunida. Uma pergunta que não pode calar é: o que devo fazer para ser salvo? Lembra da pergunta daquele homem? E quando nós olhamos a palavra de Deus, vai nos mostrar. Olha a resposta: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, para que venha da presença do Senhor tempos de refrigério. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, e antes de nós ouvir esse louvor, eu gostaria, nesse momento, de pensar mais uma vez no finalzinho dessa mensagem sobre o mês da família. Hoje, nós estamos aqui, irmãos, vendo a salvação no seio da família. Nós estamos vendo o porquê o ser humano precisa da salvação.
A Bíblia nos mostrou que nós precisamos da salvação porque nós somos pecador. Pecado separa nós de Deus. A Bíblia mostrou que nós precisamos da salvação porque sozinho nós não conseguimos vencer o pecado. E a Bíblia nos mostrou também nessa noite que o pecado tem cura. Se nós crer no Senhor Jesus, nós vamos ser livres daquele lugar terrível que nós acabamos de ver, aonde o sofrimento é de dia e de noite para todo sempre. Então nós vamos ouvir esse louvor e nós vamos estar encerrando. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, Amém, Jesus. quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
bem, nós vamos encerrar nessa noite, mas eu queria fazer uma pergunta. Diante daquilo que você ouviu, se Jesus voltar essa noite para buscar a sua igreja, você sobe ou você fica? Tem alguma coisa que te impede nessa noite de você dizer: Jesus, eu quero esse presente, eu quero essa salvação? Ele está aí agora, através do Espírito Santo, passando no seu banco, tocando no seu coração. E Ele quer te dar esse presente. Ele pagou o preço, é de graça. É só você dizer: Jesus, eu quero. Eu quero. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e você está dizendo: eu quero. Porque de uma coisa eu me lembro. A Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. E o sofrimento vai ser de dia e de noite. E a Bíblia diz que ali vai ser treva e ranger de dente. Eu não quero ir para esse lugar, eu quero a minha salvação. Você quer? Se você quiser, deixa eu orar com você. Vamos lá na sala de oração e você vai orar. E hoje, nessa noite, Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. E quando você chegar lá, Ele vai te chamar pelo seu nome. Mas Ele te chama aqui. E você que está aqui, que já é salvo, você vai desistir da sua família? A salvação começou em você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Salvação é para todos, o convite de Jesus é: vinde a mim. Lembra das 3 famílias. Noé buscou a salvação dele, posicionou a salvação de Deus para a sua casa e para a sua família. Isso não significa que Noé salvou a sua família. A salvação é individual. O carcereiro buscou a salvação para ele e para a sua família. Creu e com muita alegria foi batizado. E a alegria deles foi por ter crido em Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, pede a sua comunhão hoje. Se você não batizou ainda, pede o seu batismo. Pede o seu batismo. Vamos batizar você esse ano para você adorar o Senhor Jesus. Eu termino essa mensagem nessa noite, mas eu queria que vocês repetissem comigo mais uma vez. Feche os seus olhos agora e repete com os olhos fechados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se você quer essa salvação, vamos na salinha orar junto, para que você saia daqui com a sua salvação garantida por Cristo Jesus.